pessoal, na aula de hoje vamos conhecer mais um sólido geométrico, o cone. Vamos conhecer os seus elementos, cálculo de área e de volume, conhecer também suas seções e, ao final, problemas de aplicações deste sólido. Bom, pessoal, vamos entender então o que é cone por definição. Bom, nós temos um plano alfa. Neste plano alfa, contido nele, nós temos um círculo de centro O e raio R. Bom, então nós vamos pegar agora, vamos tomar um ponto fora deste plano. Vamos tomar um ponto como um ponto V. Faz de conta que é essa parte aqui azul da nossa caneta. Então, a reunião de segmentos de reta que tem uma extremidade neste ponto V e outra extremidade nos pontos do círculo é que nós chamamos de cone. Vamos entender melhor. Bom, então nós temos aqui esta base, que nós chamamos de base, será aquele círculo de centro O e raio R que a gente comentou. Bom, o ponto V, que eu falei para vocês, seria essa extremidade aqui. E todos os segmentos de reta que tem uma extremidade no ponto V e a outra extremidade nos pontos do círculo é que formam este sólido chamado cone. Vamos ver agora quais são os elementos do cone: a base, as geratrizes e a altura. Bom, pessoal, agora vamos ver os elementos do cone. Os elementos são vértice, base, altura e geratrizes. O vértice é dado aqui por esse ponto em amarelo. A altura é o segmento perpendicular à base, passando pelo vértice. Neste caso aqui, que o cone é reto, esse segmento aqui em verde vai coincidir com a altura. Agora nós veremos o que são as geratrizes. Bom, partindo do vértice até a circunferência de base, esses segmentos são chamados de geratrizes. Então, aqui nesse meu cone estão representados pelas lãs vermelhas. Então, essas são as geratrizes. Bom, vamos ver agora que nós temos duas seções no cone. Nós temos a seção transversal e a seção meridiana. Bom, pessoal, então agora vamos conhecer a seção de um cone. Se nós tivermos um plano e esse plano seccionar o cone, sendo esse plano paralelo à base, essa secção será chamada de seção transversal. E essa seção é um círculo. Bom, e se nós tivermos, então, pegarmos o cone e tivermos um plano, só que agora ele secciona o cone, passando pelo vértice e perpendicular à base. Ela vai ser uma outra secção, será chamada secção meridiana. E essa secção é um triângulo. Quanto à classificação, um cone pode ser reto ou oblíquo. Bom, pessoal, agora vamos ver como nós podemos classificar o cone. Nós temos um segmento de reta que vai do vértice passando pelo centro da base. Se esse segmento for perpendicular à base, nós teremos um cone reto. Mas, se esse segmento for oblíquo à base, nós teremos um cone oblíquo. Vamos ver como é que fica para a gente conseguir visualizar melhor. Então, se o segmento ele é perpendicular à base, o cone é reto. Mas, se esse segmento for oblíquo à base, o que vai acontecer? Nós teremos um cone oblíquo. Vamos fazer alguma consideração aqui sobre a altura, pessoal.
esse segmento de reta que vai do vértice, passando pelo centro, que define o cone como reto, no cone reto ele é considerado como altura, ele também é chamado de altura. Porém, se nós tivermos agora este segmento oblíquo ao plano de base, ele não será mais altura. Aonde estará a altura então? A altura estará do vértice perpendicular ao plano. A partir de agora, vamos aprender como calcular a área lateral, a área total e o volume de um cone. Bom, pessoal, então agora nós precisamos fazer o cálculo da área lateral e da área total do cone. Bom, para começar, nós precisamos planificá-lo. Antes de planificá-lo, vamos relembrar que o cone é formado pelo vértice, pela base e por esses segmentos de reta que são as geratrizes. Então vamos planificar. Bom, nós temos então aqui a área da base e a área lateral. Bom, a área da base nós já conhecemos. A área da base nada mais é que um círculo de raio L. Bom, e o que seria a área lateral? Bom, a área lateral, pessoal, é chamada de setor circular. Vamos entender o que é um setor circular. Nós temos aqui, então, um círculo de raio que nós chamamos de G. E, então, nós vamos entender o que é esse setor circular. Vamos colocá-lo aqui para vocês entenderem que o setor circular nada mais é que um pedaço de um círculo. Então, nesse caso aqui, tomando o círculo grande, nós podemos ver o seguinte, que esse setor circular, o raio dele corresponde, o raio do círculo corresponde à nossa geratriz. Ele coincide com a nossa geratriz. Bom, então nós precisamos saber qual a relação que esse setor tem com o círculo grande. Como é que a gente calcula o comprimento do círculo grande? Ele é dado por 2π multiplicado pelo raio, que nesse caso aqui é o G, que nós chamamos G minúsculo, o nosso raio. E nós precisamos saber agora qual a relação que esse setor circular tem com este círculo grande. Então, novamente, vamos relembrar. Se nós fecharmos novamente a área lateral, o que vai acontecer? Vamos montar o cone novamente. Nós veremos que esse comprimento ele vai coincidir com o comprimento da circunferência de base, que é dada pela relação de 2πr. Então, vamos ver qual é essa relação para entendermos qual a relação do setor circular com o círculo maior. Então, pessoal, o comprimento do círculo grande corresponde à área do círculo grande. E o comprimento do setor corresponde a que área? Então, nós podemos montar uma regra de 3. Então, nós dizemos que 2πr vezes πg ao quadrado divididos por 2πg. Fazendo a simplificação, nós chegamos à conclusão que a área que corresponde a esse setor circular é dado por πrg, ou seja, π vezes o raio de base e vezes a geratriz. Então, pessoal, como a gente já sabe o que é o setor circular, que é a área lateral, falta nós calcularmos a área total. Então, o que vem ser a área total? A área total é a soma da área lateral mais a área da base. Como nós podemos calcular isso? A gente já sabe que a área lateral é dado por πrg. E qual vai ser a área total? Então, será a área lateral, que é πrg, mais a área da base. Qual é a área da base? A área do círculo é πr ao quadrado. Basta nós somarmos as duas áreas que teremos a área total. Bom, pessoal, vamos ao cálculo do volume do cone. Para nós calcularmos o volume do cone, nós vamos fazer uma relação. Bom, ao lado aqui nós temos um sólido que já é conhecido de vocês. É o cilindro.
Como é que se calcula o volume do cilindro? Vocês lembram? Área da base vezes altura. Eu vou ver qual a relação, então, que o cone tem com o cilindro. Antes disso, vamos fazer uma observação. Eles são sólidos de mesma altura e mesma área de base. Para começar a trabalhar esta relação, eu vou preencher o meu cone. Eu já deixei preparado aqui para preencher o meu cone com arroz, para ver qual é a relação. Então, eu vou colocar dentro do cilindro. Vamos pegar outro. Enchemos outro cone e colocamos dentro do cilindro. E vamos pegar então 1/3 copo para colocarmos dentro do cilindro. Então, com isso, nós podemos constatar que nós precisamos de 3 cones para preencher o cilindro. Então, qual a relação que nós podemos tirar entre o volume do cone e o volume do cilindro? Nós precisamos 3 cones para encher o volume do cilindro. Com isso, então, nós podemos obter a relação que o volume do cone nada mais é que 1/3 do volume do cilindro. A seguir, veremos o que é um cone de revolução e um cone equilátero. Bom, considerando ainda o cone circular reto, pessoal, ele é também chamado cone de revolução. Por quê? Porque ele é gerado pela rotação de um triângulo retângulo em torno do eixo que contém um dos seus catetos. Então, nós temos assim um cone de revolução. Bom, pessoal, então agora vamos ver o seguinte. Se nós tivermos um plano seccionando o cone paralelo à base, essa seção transversal. Bom, o que acontece? Qual o sólido que fica quando acontece isso? Nós temos um sólido. Esse sólido é chamado de tronco de cone. Então, eu gostaria de planificá-lo para vocês verem. Então, nós vamos ter 2 bases. Então, a base superior e a base inferior. E temos uma área lateral Então, o tronco do cone nada mais é planificado que 2 áreas de base mais a área lateral. Tronco de cone reto. Seccionando um cone reto de vértice V por um plano paralelo à base, obtemos 2 sólidos. Um cone de vértice V de altura menor que o cone inicial e outro sólido chamado tronco do cone inicial. Para calcularmos o volume do tronco de cone, basta efetuarmos o seguinte procedimento. Calculamos o volume do cone maior e, deste valor, subtraímos o volume do cone menor, obtendo assim, pela diferença, o volume do tronco de cone. Para calcularmos a área lateral do tronco de cone reto, vamos efetuar o mesmo procedimento que já fizemos para o volume. Então, a área lateral do tronco é igual à área lateral do cone maior menos a área lateral do cone menor. Se lembrarmos que o cone maior tem raio igual a R maiúsculo, raio da base,
e o cone menor, o raio da base é R minúsculo, se considerarmos ainda que a geratriz do cone maior é GM maiúsculo e a geratriz do cone menor é GM minúsculo, podemos achar uma fórmula que nos diz o seguinte: a área lateral do tronco é igual a π, que multiplica a soma dos dois raios, que multiplica a diferença entre as duas geratrizes. No cálculo da área total do tronco, temos que considerar que essa área total é igual à soma da área lateral, que já aprendemos a calcular, mais a área das duas bases, da área da base maior e a área da base menor. Nós já vimos que quando um cone é seccionado por um plano paralelo ao plano da base, nós obtemos um segundo cone cuja altura é menor que a do cone inicial. Aqui, quanto a essa propriedade, não importa se o cone é reto ou se é oblíquo, a propriedade vale para ambos. Essa propriedade nos dá as relações entre as medidas desses dois cones. Então, a primeira relação nos diz que a razão entre os raios da base do cone menor e maior é igual à razão entre as alturas do cone menor e maior. A segunda relação nos diz que a razão entre as áreas das bases do cone menor e maior é igual à razão entre o quadrado das alturas do cone menor e maior. E, por último, a razão entre os volumes dos cones menor e maior é igual à razão entre o cubo da altura do cone menor e o cubo da altura do cone maior. Dammi un cornetto molto croccante e più cremoso e da gelato. Cornetto, sei propria Italia, io voglio tanto, cornetto mio. Bom, pessoal, então eu convido vocês, depois de ter se deliciado com esse cone, né, esse corneto, para que a gente calcule, então, olhando nas embalagens, para que a gente calcule se realmente o que vem na embalagem, o que é dito que tem como volume, se realmente vem aquele volume ou se deixou a desejar. Então, vamos pegar cada um deles e vamos fazer o cálculo. Vamos começar pelo primeiro, que tinha a embalagem marrom, que ele tinha 130 ml de volume. Isso aqui é o que dizia na embalagem. Então, nós precisamos fazer esse cálculo. Vamos ver se é o que ele tinha. Bom, então, ele tinha de volume 130 ml. É o que foi dito ali que ele tinha como volume. Bom, o que a gente sabe dele? Que esse cone tem de geratriz 14,5. Então, a geratriz 14,5. E o raio é igual a 6, o diâmetro 6,4. Então, o nosso diâmetro era igual a 6,4. Foi o que a gente mediu. Ok? Consequentemente, o nosso raio, 3,2 centímetros. Bom, nós precisamos calcular, então, o volume, que a gente precisa saber, na realidade, o que? Se realmente o volume que diz na embalagem corresponde ao volume propriamente dito que a gente vai consumir. Então, vamos aos cálculos. O que nós precisamos para calcular? Para calcular o volume, nós precisamos saber o quê? O volume é dado por o valor 1/3 de π r ao quadrado vezes h. Então, 1/3 de π
R ao quadrado vezes H. Então, 1/3. Bom, o valor de π a gente conhece, 3,14. Vamos usar 3,14. O valor do raio a gente já tem, 3,2. Falta altura, nós não temos altura. Mas nós podemos ver aqui por esse desenho que a geratriz, nós formamos o quê? A altura perpendicular, formando então um triângulo retângulo, onde a geratriz é a nossa hipotenusa, a altura que a gente quer saber é um dos catetos e o raio é o outro cateto. Então, com isso, nós podemos calcular a altura que nos falta para calcular o volume. Bom, então, vamos calcular a altura, utilizando esse teorema de Pitágoras. Então, nós temos que G ao quadrado, que é a hipotenusa, que é a nossa geratriz, é igual a altura ao quadrado, que é um cateto, somado ao outro cateto, que será o raio ao quadrado. Bom, a geratriz nós temos 14,5. Então, 14,5 ao quadrado será igual a altura ao quadrado, que é o que nós não temos, somado o raio que nós temos, que é 3,2 também ao quadrado. Desenvolvendo as contas, então, 14,5 ao quadrado será 210,25 igual a H ao quadrado mais o raio ao quadrado, 3,2 ao quadrado, 10,24. Bom, isolando H, nós temos 210,25 menos 10,24, isso é H ao quadrado. Bom, então, fazendo a conta, H ao quadrado será 200,01. Então, se nós tirarmos o valor de H, então, extraindo a raiz de H, nós teremos como resultado final aproximadamente 14,14 centímetros. Bom, então aqui nós tiramos a altura. Diante, então, da altura do raio e o valor de π que a gente conhece, nós podemos, então, por fim, calcular o volume para ver se realmente bate com o que a gente quer saber. Então, o volume vai ser dado por 1/3 do valor de π, que multiplica o raio ao quadrado, então, 3, o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, 1/3, que multiplica 3,14, que multiplica o raio ao quadrado, 3,2 ao quadrado, que multiplica pela altura, que é aproximadamente 14,14. Então, esse volume vai ser quanto? Eu tenho, multiplicando, fazendo todos os cálculos, eu tenho 150, aproximadamente 151 ml. Bom, então, peguei e multipliquei. Fiz todo este cálculo aqui, 3,2 ao quadrado, não vou fazer ele todo especificado porque não tem espaço. Mas eu apenas substituí os valores e ao final da substituição eu elevei a potência, fiz a multiplicação e no fim dividi por 3. Isso me deu que o volume deste sorvete, ou seja, do corneto marrom, tem aproximadamente 151 ml. E ele dizia o que no início? Que ele tinha 130. Então, ainda saímos na vantagem de 21 ml. Bom, deve ser, né, pessoal? A gente mediu com régua, a gente fez uma medição aproximada. Então, provavelmente essa diferença deve ser, talvez, sei lá, na espessura da casquinha ou algo do tipo. Bom, mas com isso nós temos que ver o que? Agora tem um outro corneto que a gente comeu, que é o corneto azul. Então, vamos lá, vamos à informação do corneto azul. Bom, o que nós tínhamos no corneto azul? Vamos voltar lá para ler novamente. O que nós sabemos do corneto azul? Que o corneto da embalagem azul, ele tinha 125 ml de volume.
Bom, 125 ml de volume, então o outro a gente viu que saímos ganhando 21 ml. Vamos ver então se nesse corneto azul, quanto é, se realmente vai bater 125 ml. Então vamos lá. Bom, qual é mesmo o volume? O volume que ele disse que tínhamos eram 125 ml. Bom, quais são os dados que nós temos? Então vamos atentar para esse valor aqui. Vamos prestar atenção para esse valor aqui. Ele está dizendo que o corneto azul tem 125 ml. Então vamos calcular o volume desse corneto azul. O que nós precisamos para calcular o volume? Vamos saber, a gente tem a geratriz, que é 16 centímetros. Então, nós temos a geratriz, que é 16 centímetros. O que mais que nós temos? Nós temos o diâmetro, que era 6,4 centímetros. Logo, o raio é 3,2 centímetros. Bom, o que nós precisamos para calcular o volume, para saber se deu certo? Vamos relembrar a fórmula. Volume é 1/3 multiplicado pelo valor de π, raio ao quadrado, vezes h. Essa é a fórmula do volume. Então, nós temos o valor de π, 3,14. O valor do raio, nós já temos. Nós precisamos, então, agora a altura que nós não temos. Vamos ver a mesma história aqui, ó. A geratriz é a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde a altura é o que nós procuramos, não esqueçam, perpendicular aqui. E o raio é o nosso outro cateto. Então, podemos partir para os cálculos. Vamos lá, a geratriz, então, vamos utilizar a geratriz ao quadrado, será igual a h ao quadrado mais raio ao quadrado, utilizando o teorema de Pitágoras. A geratriz 16 ao quadrado será igual a h ao quadrado, que a gente não conhece, mais o raio ao quadrado, que é 3,2 ao quadrado. Então, 16 ao quadrado, 256. É igual a h ao quadrado, que nós não temos, mais 3,2 ao quadrado, 10,24. Então, qual será o valor de h? Então, 256 menos 10,24 será o valor do h ao quadrado. Então, quanto será o valor do h? H2 vai ser quanto? Bom, já vamos fazer o cálculo aqui para evitar que nós não tenhamos muito espaço. Bom, então, já extraindo, fazendo a diferença e extraindo, nós temos que o valor do h será 15, aproximadamente 15,68. Bom, pessoal, você sabe que essas aproximações acabam dando uma diferença, né? Bom, então vamos adiante. O que nós queremos saber? Qual o volume do corneto azul? Para calcularmos o volume, então agora nós já temos tudo. Temos o valor de π, 3,14, o valor do raio e o valor da altura. Então, o volume vai ser dado, novamente, 1/3 vezes o valor de π, vezes o raio ao quadrado, vezes h. Substituindo, nós teremos 1/3 que multiplica 3,14, que multiplica o valor do raio ao quadrado, 3,2 ao quadrado, vezes a altura que nós calculamos, 15,68, aproximadamente, né? Então, o volume final, fazendo todos os cálculos, abrindo a potência, fazendo as multiplicações, dividindo por 3, nós encontramos 168 ml. Nossa, deu uma baita diferença. Muito grande, né, pessoal? Muito grande a diferença do volume do corneto azul. Bom, como é uma diferença para mais, para nós é melhor, né? Até porque, mas é muita diferença, muita mesmo. Bom, então, pessoal, a gente calculou e viu que, na realidade, a gente chega perto dos valores fornecidos ali. O ideal seria que nós chegássemos tão perto quanto o próprio número, né? Mas, diante dessa situação e que a gente acabou vendo que levamos vantagem, então, está calculado o volume dos dois cornetos e que bom que nós saímos no lucro. Ok, pessoal?